olá aluna, seja bem-vindo de volta, é um prazer estar de novo aqui com você. Sou a professora Isabela, estou aqui com a Vânia, obrigada Vânia. E hoje vamos trabalhar novamente a nossa bela biologia. E hoje o assunto da aula é esse aqui, ó, biomas. Quais são os objetivos? Biomas brasileiros, tá? Semanas 5 e 6 do PET de vocês. Bem, o objetivo principal, né, da aula de hoje é esse daqui, ó. Caracterizar a diversidade de biomas que existem no Brasil. Eu vou convidar você para fazer uma viagem imaginária junto comigo para a gente conhecer esse país tão lindo que a gente vive, com uma biodiversidade de dar inveja para qualquer outro país desse mundo. Bom, anota tudo. Escreva aí no seu caderno, aponta esse lápis e não deixa de anotar as dúvidas para tirar no Tira Dúvidas, tá ok? Vamos relembrar que nas aulas anteriores a gente trabalhou alguns conceitos importantes. Conceito de ecossistema foi um deles. O que é ecossistema? Ecossistema reúne componentes vivos e não vivos de um ambiente, ou seja, fatores bióticos e abióticos do ambiente. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos exemplificado um ecossistema aquático. Quais fatores bióticos que a gente enxerga nessa imagem? Os peixes, os corais, enfim, uma série de biodiversidade, uma vasta biodiversidade aqui nessa imagem. E quais fatores abióticos ou não vivos que a gente enxerga aqui? Água, luz solar, sombra. A sombra também é um fator abiótico que interfere nessa biodiversidade, ok? Temperatura também é uma característica, um fator abiótico que interfere aqui também nessa biodiversidade. Bem, nesta outra imagem a gente já vê um ecossistema terrestre. Quais componentes vivos que a gente enxerga? Bom, eu vejo aqui vegetação. Eu vejo aqui também, quer dizer, eu não vejo aqui, mas a gente sabe que existem animais que vivem também aqui nesse bioma. Agora, componentes não vivos, areia, luz solar, a própria temperatura, quantidade de oxigênio. Enfim, são dois exemplos aí de ecossistemas para a gente relembrar esse conceito tão fundamental da ecologia. Bem, vamos entrar no assunto especificamente da aula de hoje, que é de biomas. E eu quero começar mostrando para vocês o conceito de bioma. Cada fração da biosfera de grande extensão, com uma comunidade típica, principalmente a vegetação, produto de condições ambientais peculiares, constitui um bioma e ele apresenta aspecto relativamente uniforme. Bom, em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer aqui? As condições de temperatura média e pluviosidade constituem o clima de determinada região. E o clima, ele interfere diretamente no tipo de comunidade biológica que vai habitar o ambiente, ou a fitofisionomia. Fito é relativo à planta e fisionomia é relativo a estilo, forma das plantas, tá? Só um detalhe aqui, pluviosidade é a mesma coisa que quantidade de chuva, tá? Bom, se a gente parar para pensar no Brasil, a gente tem condições climáticas muito variáveis. Por quê? Porque nós vivemos num país de grande extensão territorial, que se estende desde a linha do Equador, que é aquela linha média, né? Vamos mostrar aqui, que é aquela linha média do planeta, até as partes mais, as latitudes mais inferiores aqui nos trópicos. Então, a gente tem condições climáticas muitíssimo variadas. Então, o Brasil está por aqui assim, né? Professores de geografia, me desculpem aí pelo meu desenho do mapa, mas é só para a gente poder entender
qual é a posição do país no planeta, porque isso daqui interfere no clima, tá? A quantidade de luz solar que a gente recebe, né, é muito variável ao longo do nosso território, tá? E por isso, pessoal, é que a gente tem uma biodiversidade tão diferente, uma quantidade de biomas tão grande, muito maior do que muitos países, tá? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui nesse mapa quais são esses biomas que compõem o nosso território. Então aqui a gente vê o mapa com uns coloridos e uma legenda. Vamos analisar com atenção essa legenda. O número 1 aqui mostra a floresta amazônica, que é um bioma situado predominantemente na região norte do nosso país. O cerrado é um dos maiores biomas que a gente tem, né, em termos de extensão territorial. Aliás, é o bioma no qual nós estamos inseridos, tá? Minas Gerais é basicamente formado pelo bioma cerrado. Existem algumas partes aí de Mata Atlântica, tá? Mas basicamente Minas Gerais a gente tem cerrado. Bem, continuando aqui, na região nordeste, basicamente, a gente tem Caatinga. A Mata Atlântica se estende desde a região nordeste até a região sul, passando pela região sudeste, tá? Bom, o Pantanal, que é esse número 5 aqui, fica no estado do Mato Grosso, ok? E lá no sul, no extremo sul do país, tem um bioma chamado Pampas, Pampas gaúchos, ok? Bem, nós vamos trabalhar aqui agora a descrição de cada um desses biomas, tá? Falando um pouco sobre a fitofisionomia, um pouco sobre o clima e os problemas que esses biomas vêm sofrendo. É muito comum a gente hoje ouvir, né, em jornais, reportagens em geral, o quanto que o nosso país, aliás, que o mundo inteiro, né, gente, tem sido devastado. O quanto que nós, seres humanos, estamos interferindo no equilíbrio da natureza, devastando vários tipos de biomas. Então, isso também é um ponto importante que a gente precisa abordar aqui, tá? Vamos começar com o bioma Amazônia. O bioma Amazônia é uma floresta equatorial pluvial. Equatorial porque está justamente muito próximo da linha do Equador. E pluvial porque praticamente o ano inteiro chove na Amazônia. Nesse momento, o pessoal que vive lá na região de Manaus está vivenciando um momento de cheia dos rios, exatamente porque é um momento que chove mais naquela região. Né? Esse meio de ano aumenta, né, a quantidade de chuva absurdamente. E os rios enchem, tá? E eles enchem formando matas de igapó, que são regiões da mata que são inundáveis. A floresta amazônica apresenta um solo pobre em nutrientes, ok? Exatamente por causa da quantidade de chuva que cai ali naquela região. Além disso, o solo ele é arenoso. O que significa isso? Vou colocar aqui no canto para a gente poder entender. Fazer um perfil aqui de solo. O solo arenoso apresenta partículas muito grandes, tá? E essas partículas têm bastante espaço entre elas. Quando a chuva cai, ela entra dentro do solo com facilidade, tá? Porque existe espaço para essa chuva entrar. E o fato dela entrar dentro do solo com facilidade faz com que os nutrientes do solo sejam lavados, sejam levados por essa água da chuva. Então, o fato do solo ser bastante arenoso, tá? É um dos fatores que interferem para a pobreza desse solo em nutrientes. Tem um outro fator também que ajuda a empobrecer esse solo, que é estranho de entender, mas é a floresta. A própria floresta empobrece o solo. Por quê? A floresta, então vou desenhar aqui uma árvore,
ok? A floresta amazônica é uma floresta bastante madura, tá? E quando as folhas das árvores caem no solo, elas são rapidamente decompostas por micro-organismos que estão presentes ali naquele solo e as próprias plantas já absorvem novamente esses nutrientes, beleza? Então isso faz, esses dois fatores, solo arenoso e floresta madura, fazem com que esse solo seja pobre em nutrientes. E vem cá, olha aqui para mim. O fato do solo amazônico ser pobre em nutrientes leva a gente também a pensar que, se essa floresta for devastada, é muito, muito difícil dela se regenerar. Então, quando a gente fala, né, deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês que a Amazônia vem sofrendo muito com desmatamento, tá? E o desmatamento, pessoal, é uma das causas da desertificação. O que é desertificação? É quando a região muda tanto que até o clima fica alterado e a alteração desse clima torna aquele local pouco propício para a chegada de novas espécies que porventura, tentem colonizar novamente aquele local. Então, a gente precisa muito pensar justamente nessa questão de não devastar a Amazônia, proteger a nossa floresta, que é um dos nossos bens mais preciosos, que faz parte do nosso meio ambiente, né? Inclusive, a floresta amazônica interfere diretamente no regime de chuvas também no nosso estado, tá? Ela não chove tudo lá. Uma parte da água que as plantas evaporam do solo ajuda a formar nuvens de chuvas que são transportadas para a região centro-sul pelos rios voadores. Vocês se lembram? Lá na última aula eu falei sobre a transpiração das plantas, contribuindo para o ciclo longo da água. Então, é importante a gente também preservar a floresta não só por causa daquela biodiversidade local, mas também porque ela acaba interferindo no clima do resto do país. Pessoal, em outros locais de mesma latitude no planeta, não existem florestas, é tudo deserto, né? E a floresta amazônica, ela é um bem muito precioso para a gente. Então, a gente tem que preservar, ok? Bom, a vegetação da floresta é latifoliada, tem evaporação constante. Vem para cá que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quando eu estava vindo aqui para o estúdio, eu passei e peguei essa folhinha aqui lá na porta da minha casa. Para explicar esse conceito de floresta latifoliada. Gente, as plantas têm vários órgãos, raízes, caules e as folhas. As folhas das plantas têm duas funções principais. A primeira é a seguinte: através das folhas, as plantas fazem fotossíntese, tá? Então, elas produzem seu próprio alimento justamente nesse órgão aqui. E a segunda função das folhas é justamente fazer a evapotranspiração. Então, as plantas absorvem a água do solo, a água passa por dentro do caule e vai até as folhas. E é nas folhas que essa água é perdida para a atmosfera. Bem, uma floresta que é latifoliada pode ter folhas largas, folhas grandes, folhas que perdem água com facilidade, como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, ok? Bem, vamos passar para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica também é uma floresta e também é uma floresta pluvial, só que ela é costeira, porque ela está exatamente no litoral do nosso país. Também apresenta clima quente e úmido e é um hotspot. O que significa isso? Significa que existem várias espécies endêmicas que se desenvolvem nesse local. Agora, a Mata Atlântica, desde a época da colonização, é extremamente devastada. Desde que os portugueses chegaram no nosso país, a gente vem sofrendo com a devastação da floresta. Isso por causa da exploração do pau-brasil,
por causa do ciclo de ouro, de cana-de-açúcar, de café. E isso, gente, causou uma redução da Mata Atlântica a apenas 13% da floresta original. Gente, vocês conseguem entender isso? 87% da floresta atlântica não existe mais. Tamanha capacidade que o ser humano tem de devastar tudo que ele vê pela frente, né? E como a gente justamente chegou pelo litoral, ali foi realmente a região que a gente mais devastou. Bom, o Cerrado é um bioma super bacana, é um bioma, gente, dentro do qual nós estamos inseridos. Ele apresenta clima quente, seco no inverno e chuvoso no verão. Na época do inverno, especialmente, como a vegetação fica muito seca, ela pode queimar espontaneamente. E esse fogo no cerrado é importante para o brotamento de sementes, tá? As árvores do cerrado são tortuosas, então elas são adaptadas, apresentam uma cutícula bem grossa, elas são adaptadas a essa condição. Agora, infelizmente, o cerrado também sofre com problemas como poluição pelo uso de agrotóxicos, caça predatória dos animais, extração de madeira, pastagens, lavouras. Então, a vegetação tem sido muito devastada por causa disso, tá? Geralmente, as árvores apresentam raízes profundas e caules subterrâneos. Essas raízes profundas são importantes exatamente para a planta conseguir capturar água do lençol freático, especialmente durante o inverno, que é o período mais seco desse bioma. Bom, o Pantanal é um bioma bastante interessante também, porque ele tem um pequeno declive. Por isso, nas épocas de cheias dos rios, os rios invadem, a água dos rios, né, invade toda a região, bem, formando grandes alagados. Por causa disso, inclusive, o solo é muito fértil, porque a água, né, acaba fertilizando o solo, tá? Infelizmente, no ano passado, o Pantanal foi extremamente devastado por queimadas. Vocês devem ter acompanhado pela TV, nas reportagens, o quanto que algumas comunidades, algumas pessoas sofreram com isso, mas os animais também acabaram não conseguindo escapar, muitos morreram, então foi um grande problema que esse bioma sofreu no ano passado. Vamos passar para a Caatinga. A Caatinga é um bioma de clima semiárido. A vegetação apresenta raízes profundas e folhas modificadas em espinhos, além de caules que são capazes de armazenar água. Gente, volta para cá, para a nossa demonstração aqui, para a nossa plantinha. Enquanto que a floresta latifoliada tem folhas bastante largas e que perdem muita água por transpiração, as plantinhas da Caatinga não podem se dar ao luxo de perder água. Afinal de contas, elas vivem num local que é seco quase que o ano inteiro. Então, o que a gente vê aqui nessa plantinha? A gente vê duas modificações importantes. A primeira, elas não têm folhas, tá? Isso daqui não é a folha dela, não. É verde, mas não é folha, tá? O caule é verde porque a planta faz fotossíntese no caule. E as folhas são modificadas em espinhos, que são esses pontinhos brancos aqui, para que não haja perda de água por evapotranspiração, ok? E os pampas, que são os famosos Campos do Sul, os pampas gaúchos, né? Ali é uma região de clima mais frio, tá? Por isso a gente não vê uma vegetação muito variada. Ela é formada basicamente por gramíneas e poucos arbustos que ficam mais espalhados. Por isso, os pampas são chamados de campos limpos, ok? O que a gente aprendeu na aula de hoje? Nós aprendemos sobre a fitofisionomia e outras características dos biomas brasileiros. E façam as atividades lá do PET de vocês, tá? Nas semanas 5 e 6. Tem 7 atividades ali que vocês podem fazer para poder exercitar aí esse conhecimento. No mais, anotem suas dúvidas
E muito obrigada por essa aula. A gente se encontra no próximo bimestre, tá bom? Até lá!